Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 18/4, terceiro domingo da Páscoa. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele disse: "Assim como está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome será anunciado a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, um dia estavam os discípulos reunidos em um lugar, conversando, falando da experiência que tiveram em ver Jesus o ressuscitado. Alguns tinham tido essa experiência. De repente aparece Jesus no meio deles e disse: "A paz esteja com vocês." Ele apareceu e disse: "A paz esteja com vocês." O autor da paz aparece no meio deles e oferece-lhes a paz. "A paz do Senhor esteja com vocês." Eles então ficaram surpresos, meio com medo, espantados, achando que era um fantasma. Ou seja, aqui entra a dúvida, a incerteza. E o Senhor fala assim: "Por que tendes dúvida no coração?" Filhos, quando se fala na ressurreição de Jesus, até hoje ainda, quantas pessoas que duvidam, né? Quantas pessoas que acham que é somente fatos históricos que aconteceram há tantos anos, mas não passa disso porque não vivem. Se eu acredito na ressurreição de Jesus, eu vou vivê-la. E eu vivendo a ressurreição de Jesus, eu vou querer proclamar, falar, anunciar que Jesus está vivo com meu próprio testemunho de vida. O meu jeito de ser, o meu jeito de agir, de pensar, falar, enfim, as minhas atitudes me levarão a evangelizar, porque o Cristo, o ressuscitado, estará reinando em meu coração. Também disse assim o Senhor: tudo isso que eu falei para vocês deveria acontecer. Ou seja, que Jesus iria sofrer, iria ser morto, mas iria ressuscitar ao terceiro dia. E a partir de então, o seu nome deveria ser anunciado, chamando ou convidando o povo à conversão. Olha que profundo. Jesus então, ele faz um convite que era para que se anunciasse o seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém, convidando o povo à conversão. E disse o Senhor: "E vós sereis testemunhas de tudo isso." Olha que missão belíssima, mas também comprometedora.
vós sereis testemunhas de tudo isso. Tudo que eu vos falei, vos ensinei, e hoje vocês estão me vendo que eu ressuscitei, estou diante de vocês, me alimentei diante de vocês, e vocês são testemunhas de tudo isso. Meu filho e minha filha, hoje esse evangelho é para mim e para você. Se nós acreditamos que Jesus ressuscitou, nós devemos ser essas testemunhas de que Jesus, Ele ressuscitou. E todo aquele que nele crer tem a vida eterna. Nós precisamos testemunhar essa verdade, principalmente com o nosso próprio testemunho de vida. Porque se eu acredito na ressurreição de Jesus, se eu creio que o Senhor está vivo, então eu tenho que viver essa verdade no meu dia a dia. Eu tenho que viver essa verdade. Por isso, meu filho, por isso, minha filha, hoje, nesse domingo, dia do Senhor, o Senhor olha para você, no teu olhar te diz: você é minha testemunha que eu estou vivo, que eu ressuscitei. Você é minha testemunha. Você, Padre Roberto, você é minha testemunha que eu ressuscitei. Você, Maria, você, João, você, Pedro, você é a minha testemunha. Vocês são as minhas testemunhas, aonde quer que vocês estejam, que eu ressuscitei. E todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Vamos evangelizar, meus filhos. E mais uma vez eu peço, me ajuda a divulgar esse canal. Compartilhe. Se você não se inscreveu nele, se inscreva, para que assim outras pessoas também conheçam Jesus Cristo através desse canal, que o Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Deus abençoe você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.